que eu ia gravar de azul, mas aí eu achei que ia ficar muito clichê. Pessoas, mais uma vez, né, que eu adio um tema que eu ia falar no canal, que eu ia abordar, pra falar de outra coisa, sabe? E eu não gosto de trazer temas pesados, já falei que N vezes que eu não gosto de trazer, mas a gente tem que falar às vezes, pra gente criar com uma certa consciência, tá? E aí é o seguinte, história aí do jogo, desse jogo louco aí, da baleia azul aí, que leva as pessoas a se suicidarem, tá? Primeira coisa que eu queria falar pra vocês, assim, aconteceu esse momento, essa conjuntura, tá, momentânea, temporal, de ver essa série do Netflix, né, que é o Dirty Reasons Why, que é uma série que já tá lá na minha agendinha, na minha lista do Netflix, que pra assistir eu ainda não assisti, então o tema, a abordagem não é por aqui hoje. Mas faz parte da conjuntura do momento, essa série que aborda a questão do suicídio numa jovem lá e tudo mais. Eu não vi ainda, não vou entrar em detalhes, não consigo nem resumir pra vocês. Vou assistir. Quando eu assistir eu trago alguma coisa pra vocês aqui no canal, igual eu fiz de Stranger Things. Surgiu na sociedade esse jogo da baleia azul, que é assim que ele é chamado. Que é um jogo que tem desafios e as pessoas vão cumprindo esses desafios, porém muitos deles são desafios que levam a pessoa a mutilar o próprio corpo, a se auto-infringir dor, e o último desafio é tirar a própria vida. Tenso, muito, muito tenso. Mas enfim, pulando essa parte, que a gente já entendeu o que é tudo isso, o que eu queria falar é um outro ponto de vista que eu tive dessa situação toda. A sociedade, ela aborda certos assuntos de uma forma muito louca. Por quê? Porque eu tava vendo aqui as matérias para poder montar esse vídeo, para poder estruturar ideias para falar para vocês. E aí eu vi que a maioria das reportagens, ela falava do suicídio dos jovens através do jogo como se fosse uma coisa assim, sensacional, nunca vista antes, primeira vez que isso está acontecendo na sociedade. E não é assim que funciona. Jovens se suicidam o tempo todo, entendeu? E por motivos às vezes até piores do que o jogo. Por exemplo, famílias que não aceitam a sexualidade do jovem ou da jovem, jovens que são expostos por causa que enviaram imagens de si mesmo nudes para outros jovens e aí caem na chacota, por causa de namorados que publicam vídeos com as namoradas indevidamente, e por aí vai, expondo as pessoas. Então assim, tem motivos muito mais graves para o suicídio de jovens, eu acho, na minha opinião, é essa. E a sociedade tá abordando isso como se fosse assim, tipo, nossa, mega novidade, isso nunca aconteceu, os jovens nunca suicidaram. Primeira vez que isso tá acontecendo, esse jogo maligno aí que tá fazendo os jovens suicidarem. Só que não é assim, tá? Então, eu acho que a sociedade, às vezes ela tampa os olhos para certos assuntos, e quando não tem jeito, quando explode uma bomba sobre aquilo, aí fica todo mundo alarmado, sabe? E não é bem assim, não é esse caminho que a gente deveria ter. A gente deveria abordar esses assuntos graves o tempo todo, todo dia, todo momento. Mas eu não quero, nesse vídeo, inocentar o jogo, tá? Não é isso que eu tô querendo fazer aqui, o jogo da baleia é um jogo inocente. Não é isso. A questão é que os jovens se suicidam o tempo todo, e o jogo, ele jogou uma luz nesse assunto. Porque é o que eu falei, a sociedade tampa o olho para certos assuntos. Mas uma opinião que eu achei, assim, extremamente pertinente sobre esse jogo, que eu li dentro das pesquisas que eu fiz para estruturar aqui para vocês, foi a opinião do deixa eu ver aqui, coordenador do Comitê de Prevenção ao Suicídio e da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, tá? E ele falou o seguinte, aspas: em geral, antes de acontecer o suicídio de forma letal, são necessários alguns requisitos. Se a pessoa tem medo de sofrer dor, a tendência é não tentar, por exemplo. Mas, no momento em que ela vai fazendo pequenos testes e desafios de autodestruição que vão acostumando o corpo a sofrer, pode-se chegar a uma tentativa de suicídio. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: o jogo, ele vai propondo desafios para as pessoas. E ao longo desses desafios, tem desafios de automutilação, de se cortar, de não sei o que, de infringir dor ao próprio corpo. E a pessoa que ela tem medo de sentir dor, vulgo eu, ela provavelmente não tem a possibilidade dela tentar suicídio é menor, é mais baixa, por assim dizer, do que uma pessoa que não tem medo da dor, essa coisa toda. Que, por exemplo, a pessoa vai, sei lá, dar um tiro na cabeça, não vou dar porque eu tenho medinho
de doer? E se eu não morrer? E se ficar só sentindo a dor? Entendeu? Então a pessoa, ela não vai. Ela já tem esse cagaço aí, ela já não vai. Mas a partir do momento que você vai quebrando essas barreiras através do jogo, você vai derrubando essas barreiras de a dor não é tão lastimante assim, a pessoa, ela pode sim, no momento final, falar, pô, se doer, doeu, se não doer, eu vou morrer, e aí vai. Eu acho que a crueldade do jogo, ela reside nesse fato, né, dela quebrar, dela até mesmo alterar uma natureza da pessoa, no sentido de, tipo, não vou suicidar porque eu tenho muita dor, e ele vai conseguindo quebrar isso através desses desafios. Então eu acho que a crueldade do jogo vai muito pra esse lado. Mas é aquilo que eu falei, a sociedade ela é meio louca, sabe? Porque, tipo assim, igual, por exemplo, há um tempo atrás eu fiz aquele vídeo sobre o futebol nas Olimpíadas, se eu não me engano, que do nada todo mundo começou a falar da seleção brasileira de futebol como se ela fosse sensacional. Só que, tipo assim, ela joga o tempo todo, ela joga naquele nível, e aí, tipo, as pessoas ignoram, e aí em um determinado momento aquilo joga uma luz ali em cima e todo mundo enxerga aquilo. E a mesma coisa aconteceu com o suicídio, só que é um assunto ruim, não é um assunto bom, igual seria a seleção brasileira ganhando coisas, né? Eu acho que a sociedade ela tem que acordar para certos assuntos que estão aí o tempo todo jogados na cara dela e ela simplesmente ignora, sabe? Finge que não viu, faz a pêssega, faz a egípcia, entende? E o que eu queria falar era isso. Porque, é igual eu falei, tem assuntos que levam ao suicídio que são muito mais graves. Por exemplo, o pai que não aceita o filho ser homossexual, ou a filha ser lésbica, ou a cidade que faz chacota da menina porque ela inocentemente mandou um nudes pra um qualquer, e aí esse qualquer que ela tava afim, o próprio namorado, posta esse vídeo na rede, e aí, enfim, a menina vira alvo de milhões de apontamentos, sabe? Ou o próprio menino também, que eu já vi acontecer, sabe? Então, assim, assuntos muito mais graves que são próprios do comportamento da sociedade que levam um jovem a se suicidar e que não são uma casualidade com esse jogo, que daqui a um tempo vai passar essa história, não vai mais ter esse jogo, sabe? Ninguém vai fazer, os próprios membros responsáveis, os institutos responsáveis vão tomar providências para alertar os jovens a não entrar nessa e blá 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 blá, mas e esses outros assuntos que são mais graves e que estão aí o tempo todo? Como que funciona? Entendeu? A gente trata uma epidemia, mas não trata as doenças que são regionais, por assim dizer, sabe? Tipo, isso. Então eu acho que a gente tem que começar a ver essas coisas por um outro ângulo, por um outro parâmetro, e sim aproveitar esses momentos em que a luz é jogada nesses assuntos para trabalhar esses outros ângulos também. É isso que eu acho que tem que ser feito, sabe? Eu não gosto de falar de assunto sério, porque meu tom muda no canal, sabe? O canal muda a vibe, não é bem isso que eu gosto, mas a gente tem que trazer esses assuntos. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gente, 320, passamos nessa meta de 320. E eu peço a você que se inscreva, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve lindo, ou então nessa fotinha minha que tá aparecendo aqui agora, maravilhosa, clica nela e pode assistir os vídeos também que estão passando aqui do meu lado. Lá no card lá em cima tem mais vídeos pra você assistir. E é isso, até domingo que vem com mais tananana e coisa e tal.